Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo mais um episódio do Relacionando Podcast, o episódio de número 40. Olha o quanto que a gente já andou, olha quanta gente muito interessante a gente já trouxe aqui, que sentou, compartilhou, trocou com a gente, assuntos tão ricos, que você, se ainda não assistiu tudo, não maratonou tudo, deveria. Nesse episódio de número 40, eu trago aqui, e pelos bastidores a gente já conversou, uma pessoa que acabou de fazer 40 anos, então talvez uma coisa tenha a ver com a outra. Eu também acabei de fazer 40 anos, talvez uma coisa tenha a ver com a outra. E nesse lance todo de 40 e o número específico e tudo mais, Renata Beth, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui hoje, Felipe. Eu que agradeço. A minha pergunta para você é, vamos falar de análise de perfil de personalidade. O que é melhor? Mas não é numerologia, né? É isso que eu ia te perguntar. Nem astrologia. Na hora de fazer uma contratação, o que é melhor? Fazer uma astral e numerologia da pessoa ou fazer uma análise de perfil comportamental? Perfil comportamental, assessment de personalidade. A gente brinca, né? Porque uma das ferramentas que a gente tem na nossa empresa é tão fidedigna a personalidade da pessoa que as pessoas falam, meu Deus, isso aqui parece horóscopo. Não, gente, é muito melhor, porque o horóscopo acaba sendo mais subjetivo, nem todo mundo acredita. As ferramentas de assessment, a nossa solução é tudo baseado em psicologia, né? Então a gente faz uma análise de fato da personalidade das pessoas, do comportamento, e a gente traz um tema que parece subjetivo para algo muito mais concreto. Então a gente, a partir de dados, eu posso falar se você deve ou não ser contratado, por exemplo, ou o que eu preciso desenvolver em você ou naquela pessoa do seu time, a partir de dados. Então, no fundo, a gente está falando de People Analytics, né? Sim. Que são dados sobre pessoas, dados sobre comportamento, sobre personalidade, sobre competências, sobre skills, mas tudo de uma forma tangível, de uma forma concreta. E essa é a beleza, eu acho, né, do que a gente faz. Agora, né, com a evolução nessa área de RH das ferramentas e da tecnologia na nossa indústria, a gente consegue ter muito mais certeza na hora de traçar planos estratégicos dentro da área de pessoas. E a gente está acostumado a ver o People Analytics sendo utilizado muito para consumo, né? Para o consumidor, para o cliente final e etc. Quando a gente vai olhar e falar, caramba, dava para a gente usar aqui dentro mesmo da nossa empresa, antes mesmo de chegar a pensar no cliente final, né? E eu imagino que isso também só possa acontecer se a própria empresa souber qual é o objetivo dessa contratação, né? Sim. Não adianta nada, né? Você não saber o que você espera dessa pessoa, né? Sim, é porque é muito novo mesmo. Falar de dados na área de pessoas, né, na área de RH das empresas, é algo muito novo. A gente tá falando de poucos anos, assim. E muitas empresas ainda nem olham para isso. Uhum. Agora, se você, como você falou, no consumidor, no marketing, já tem um pouco mais de tempo que a gente começou a olhar para dados, né? Que a gente começou a trazer insights a partir de números, a partir de estatísticas. Então, por que a gente deve investir nisso? Ou como que o consumidor se comporta? Então, a gente começou a olhar para dados no marketing já há mais de 10 anos. Então, já é mais normal agora a gente tomar decisões, por exemplo, de onde eu vou investir em marketing, baseado em dados. Mas em pessoas, nem tanto. Então, é muito mais recente. Por isso que é novo e a gente está falando aqui de algo que nem todo mundo conhece. É uma área bem, bem recente mesmo. Muito bacana. Meu nome é Felipe dos Santos, eu sou palestrante e apresentador do podcast mais voltado a gente do mundo corporativo. E se você ainda não deu o seu voto de confiança aqui, se você ainda não se inscreveu, aproveita, aperta o botãozinho, se inscreve, ativa o sininho e compartilha esse e outros capítulos aqui com os seus pares, com a sua família, com o seu chefe, com quem você achar que se interessa por assuntos sobre comportamento, diversidade, gestão de pessoas, comunicação interna. Aproveita, maratona. Muito bem, Renata. Então, quando a gente fala sobre perfil comportamental, a gente entende, então, que é muito novo no universo do RH. Eu tive a oportunidade de fazer uma formação, não levei adiante isso, então eu tenho um pouquinho do conhecimento do que é o resultado final dessa análise. Eu costumava brincar que é quase uma bíblia sobre o manual de passo a passo daquela pessoa, né? Brincava na época também, porque eu cheguei a aplicar algumas análises, eu brincava que aquela pessoa falou assim, olha, entregue isso aqui pro seu marido, e ele vai saber exatamente como você funciona. Entregue isso aqui para sua namorada e ela vai olhar e falar assim, então é por isso, né? Então eu acho muito interessante, mas tem uma coisa que me chama muita atenção.
Apesar da gente fazer uma análise, existem diferentes formas de se enxergar os perfis dentro de uma análise comportamental, né? Caixinhas, vamos chamar assim, na qual a gente superficialmente poderia já começar a acomodar, apesar de ter toda uma profundidade depois disso, né? Como é que funciona esses perfis comportamentais? Quais são as diferenças entre eles? Bom, a gente tem esse tipo de ferramenta que você fala não é novo, né? O que é novo é usar os dados sobre pessoas na decisão, na estratégia. Mas essas ferramentas, como você falou, tem o DISC, MBTI, tem muitas ferramentas que têm anos sendo usadas para trazer dados sobre as pessoas, principalmente num processo seletivo, né? Ou às vezes num trabalho de coaching, que você precisa de uma ferramenta para ter informações sobre o outro. Só que qual que era o problema, né? Quando a gente começou há 6 anos, a gente começou a Talent Academy, que é a minha empresa, dentro da consultoria que minha família ajudou a fundar nessa área de RH há mais de 30 anos. É uma família que usa esses instrumentos e essas ferramentas de análise comportamental e perfil. Mas o grande problema quando eu entrei e descobri esse mundo é que, as pessoas achavam extremamente chato. Sabe aqueles inventários? Eles chamavam de inventários de não sei quantas horas e horas para você poder fazer esse tipo de aferição. Se você é extrovertido, se você é uma pessoa mais planejadora, analítica. Pragmática, exatamente. Então a gente tem uma série ali de possibilidades, só que para ter esse tipo de verificação, confirmação, você faz muitas perguntas, para ter uma validação ali, você faz outra pergunta, como que a pessoa resolve alguma questão específica. E as pessoas, quando eu fui lá investigar o que elas achavam, as pessoas falavam, nossa, é muito chato. Várias pessoas paravam no meio, testes muito... Às vezes eram feitos até em papel antes. Nossa. E mesmo os que eram digitais, eles simplesmente migraram de um negócio, de uma apostila, tradicional para um negócio online, sem nenhuma evolução na experiência do usuário, né? Então, a gente falou, não, vamos fazer um negócio mais legal. Vamos olhar para tudo que existe de bom, aprender com as ferramentas tradicionais, usamos teorias super renomadas, já validadas, de grandes psicólogos e referências da área, mas fizemos uma experiência muito mais leve, mais rápida. A forma de você apresentar os resultados também é muito mais agradável, né? Então a gente tem em um parágrafo, já estou falando da nossa ferramenta específica, mas em um parágrafo a gente já fala qual é o seu propósito. Então a gente, que é o nosso carro-chefe, né? Que é a ferramenta que até hoje... Consegue descobrir o propósito da pessoa. O propósito. E eu sei que propósito, né, é uma palavra polêmica hoje. Porque todo mundo fala, já tô cansado, tem que encontrar propósito. Mas foi bom, vamos pegar um negócio que parece também, de novo, super intangível. O que é propósito? E vamos criar uma ferramenta específica e dizer qual que é o seu propósito. Então a pessoa termina, são 4 etapas. Ela termina o nosso teste com um parágrafo curto falando seu propósito. E aí que eu volto àquela brincadeira do horóscopo, porque as pessoas falam, como é que vocês conseguiram, em um parágrafo, descrever meu propósito, me descrever melhor do que eu já descrevi com 10 anos de terapia. Porque a gente viu sua data de nascimento, você é capricorniana, a gente viu que você gosta de trabalhar, de oferecer todo tipo de solução, executar as tarefas. Mas, sim, eu conheço um pouco de signos. Mas, brincadeira à parte, aquilo que você falou, de esposa e não sei o quê, acontece direto. As pessoas acabam o nosso teste e falam, por favor, você me dá uma licença da sua ferramenta para eu usar no meu marido ou na minha esposa? Eu preciso saber como ela funciona. Porque, no fundo, você torna as relações entre as pessoas muito mais fácil quando você entende o perfil do outro. Eu, por exemplo, sou muito extrovertida. Lá na primeira, são 4 etapas, como eu falei. Sim. A primeira etapa, a gente olha para perfil psicológico, na teoria do Jung, né? Que era o pai da psicologia analítica. Então, eu digo se a pessoa é extrovertida ou introspectiva, se ela é racional ou emocional, autodisciplinada ou multifocada, e se ela é intuitiva ou se ela é mais orientada por dados, né? Na hora de processar a informação. Nessa parte, eu sou extremamente extrovertida. Sou 90% extrovertida. A minha sócia, ela é 90% introspectiva. Se a gente não tem esse entendimento... Mas se a gente não tem esse entendimento básico entre nós, com certeza já dá um atrito. Por exemplo, eu sou super extrovertida e trabalho com uma pessoa introspectiva. Ou seja, o extrovertido, nessa teoria do Jung, é a pessoa que ganha energia estando com outras pessoas. Eu imagino que você também seja pela sua profissão. Nem te conheço direito, mas imagino que se você fizer um teste vai dar super extrovertido. O introspectivo, como a minha sócia, ela fala super bem, ela dá palestra, não tem nenhum problema, porque às vezes as pessoas confundem isso com timidez, né? O introspectivo é tímido, ou não se comunica bem. Não é verdade. Isso, na verdade, um paradoxo até, a gente tenta quebrar isso. É uma questão mesmo da energia, como a pessoa trabalha melhor, produz melhor. A pessoa introspectiva, ela precisa desse tempo sozinha para produzir melhor.
O extrovertido não, o extrovertido ele gosta de brainstorm, de não sei o que. Ele recarrega as energias em volta de gente, ele precisa ver coisas acontecendo. Né? Isso. Só que, o que acontece muitas vezes? O extrovertido acaba não dando, às vezes, tanto espaço, ainda mais pra alguém introspectivo, você acaba não prestando atenção, ou eu acho que a pessoa tá brava comigo, sei lá, porque a pessoa tá ali fechada no canto dela, mas ela só tá tentando produzir porque ela ganha energia dessa forma. Então, se a pessoa tá lá mais quietinha no canto dela, como é o caso da minha sócia, a Jaque, eu sei que ela tá ali porque ela precisa disso. Quando a gente termina um evento, por exemplo, ou uma reunião com muita gente, eu entendo isso nela. Então tá tudo bem. Eu não vou achar que é comigo, eu não vou levar pro pessoal. E essa é um exemplo pra mostrar a importância de você entender o perfil do outro. Porque senão acaba uma coisinha desse tamanho, você já acha que a pessoa tá brava com você, aí você também já não fala com ela, aí essa pequena faísca vai deixando, vai virando um negócio grande, você nem sabe depois de um ano trabalhando com aquela pessoa, não vou com a cara daquela pessoa, você nem sabe por quê. O famoso ranço, né? Que ganha-se, assim, na primeira hora da pessoa, né? Pois é. Eu tenho uma palestra magna que eu gosto de oferecer para as empresas que chama Como Gostar de Gente Apesar das Pessoas. E tem uma versão dela, porque não é em todas que eu coloco isso, que eu falo pra gente procurar sempre a palavrinha mágica porquê, né? E o porquê o seu porquê, de como você faz as coisas, do porquê você é movido por aquele tipo de comportamento, mas principalmente o porquê dos outros, né? E aí eu acho que é o que você tá falando. Quando a gente começa a entender o porquê aquela pessoa tá reagindo daquela forma, porquê aquela pessoa tá se comportando daquele jeito, porquê que a opinião dela é aquela, você começa a olhar o que tá em volta disso, né? Aí você olha e fala assim, se pá, daqui a pouco você já vira e fala, já esperava isso dela, né? Porque ela provavelmente vai tomar esta medida de comportamento, ela vai ter esse tipo de opinião. É tão mais fácil, né? Aí você começa a somar de verdade, né? Porque senão é só embate, né? Exatamente. Porque você vai achar que a pessoa vai acabar pensando como você, medindo ela com a mesma régua, né? E a coisa não funciona dessa forma. E um ponto importante é que às vezes a própria pessoa não tem esse conhecimento dela. Por isso que essas ferramentas são importantes. Qualquer ferramenta de autoconhecimento é uma ferramenta até gratuita na internet, sabe? Tem, é verdade. Que as pessoas podem procurar. Porque assim, o primeiro passo é a gente se conhecer. Antes de até entender o perfil do outro, a gente precisa se conhecer. Uhum. E eu vou te dar um exemplo de um cliente nosso, que a gente estava numa feira, várias pessoas no nosso stand, assim, fazendo a nossa ferramenta no tablet. E um cara concluiu a segunda etapa, a primeira que eu falei é do talento, né, da personalidade. A segunda etapa chama motivação, é pra falar o que motiva a gente, nossos drivers. E eu lembro que quando ele terminou essa etapa, saiu lá que o primeiro driver dele, o que mais motivava ele no dia a dia, era a autonomia. E pra você ter uma ideia, ele não tinha essa clareza sobre ele próprio. Na hora que saiu, ele leu, autonomia, leu, é isso! Ele virou pro chefe que estava ao lado dele, também fazendo a ferramenta. Falei assim, tá vendo, chefe? Olha aqui, eu preciso de autonomia, é por isso que... Daí, claramente, ele tinha um problema, ele estava há anos trabalhando junto, só que o chefe era um cara que fazia microgerenciamento. E aí, quando ele viu isso, ele falou, tá vendo? É por isso que não tá dando certo. Olha aqui, você tem que me dar autonomia pra eu trabalhar. Olha só que só. ele não tinha nem como falar isso pro chefe se ele não tinha esse conhecimento. Por isso que a gente precisa, acima de tudo, nos Sim, conhecermos, sim. né? Cara, que demais. A gente teve um episódio aqui com a Branca Barão, que é autora, palestrante, e ela falava basicamente sobre propósito, né? Mas uma parte do episódio dela foi falando sobre valores. E aí ela tava basicamente falando que ela tatuou no braço dela os valores dela, que era pra ela nunca mais esquecer. E isso me lembra o dia que eu fui inventar de fazer a busca dos meus valores, isso já faz muito tempo. A gente chegou os dois principais eram liberdade e conforto. Conforto / conveniência ali. E quando eu olhei aquilo, eu olhei e falei, caramba, né? Me parecem muito mais dois valores que vão não me prejudicar, mas vão me dar muito problema lá na frente, porque para você ser livre, né, você vai ter que se despir e vai ter que buscar algumas coisas na sua vida que a sociedade não tá pronta para aceitar, que é você não fazer parte do trabalhinho ali, funcionário, bater cartão e tudo mais, né, você vai ter que provavelmente ganhar bem para você poder ter conforto e tudo mais, você vai ter que correr atrás de renda e tudo mais. Eu olhei e falei, cara, mas será que esses são os meus valores? Depois de um certo tempo eu fui reparar que sim, era isso. Hoje qualquer coisa que eu faça eu penso, vai me prender? Vai me deixar engessado? Não, eu não quero, né? É alguma coisa de longo prazo? Eu não quero. Eu quero coisas que sejam de curto a médio prazo, porque uma vez que eu entrego alguma coisa, eu colho os frutos daquilo e eu quero começar outra coisa, né? Então é engraçado, você descobre essas coisas e você olha e fala assim, não deve ser.
deve ser, porque a sociedade não fala que eu tenho que ser um cara livre, a sociedade fala que eu tenho que seguir essas regras aqui, né? Olha que doideira. Antes que a gente continue nosso papo, para as pessoas poderem saber quem é você de verdade, vamos colocar na televisão a sua rede social aqui, por favor, Lucas. Nós temos a Renata Beth. Tem uma mensagem da Melissa aí, ó. Tem uma mensagem da Melissa aí querendo alguma coisa com você. Não é ao vivo, mas a Melissa, de repente, sentiu que estamos conversando. Top Voice do LinkedIn, muito bacana. Você viu que chique? Muito chique. Esse selinho aí é um que eu gostaria de ganhar também. Cofundadora da Talent Academy. E a CMO é o quê? Que eu nunca... CMO é que é muito chique, né, gente? CMO, eu sou... Chief Marketing Officer. É área de marketing, estrutura de marketing growth, que a gente chama, né? Também tem gente que coloca esse cargo hoje em dia como CGO, que é a estrutura de crescimento, marketing, vendas da empresa. Que MCO, até onde eu sei, é marketing de comunicação. Aí, acho que foi por isso que eu não tava... E desenvolvendo pessoas a partir de dados. Fala um pouco pra gente sobre a Talent Academy. Não é você sozinha. Não sou eu sozinha, não. Você já adiantou um pouco como ela começou, mas fala um pouco da gente. Bom, vamos lá. Voltando um pouquinho mais atrás, antes ainda da Talent, eu sou jornalista de formação, trabalhei 10 anos como repórter, cobri a área de empreendedorismo e negócios durante esse tempo, a maior parte desse tempo, na revista Veja e na TV Globo. Na Globo, 2 anos eu fiquei no Vale do Silício como correspondente da Globo News, então eu tive imersa nesse mundo de inovação, tecnologia, conheci a fundo, sabe? Essas empresas que a gente vê como referência mesmo, quando a gente olha para gestão mais moderna de pessoas e de empresas e processos, enfim. Então você é uma global. Sou uma global. Por isso que seu cachê foi tão alto. Mentira. Não tem cachê, pessoal. Ai, meu Deus. Aceito convites aí, tá, gente? Com cachê também, tô brincando. Sim, esse foi uma experiência, assim, muito bacana, muito positiva. E como eu falei, eu sou filha de empreendedores também. Sim. Dessa área de recursos humanos. Então, a MBA Empresarial é a consultoria que a gente nasceu. A Talent Academy, durante os primeiros meses de vida, nasceu nessa consultoria quando eu decidi voltar para o Brasil. Meu irmão já tinha feito esse movimento. Tá. Meu irmão, muito visionário, Maurício, ele é meu sócio, um dos meus sócios. Ele viu essa oportunidade de trazer tecnologia e dados para desenvolvimento humano. Porque a área de desenvolvimento de pessoas é uma área que as pessoas geralmente tomam decisões a partir da própria experiência, da própria intuição. Sim. Eu acho que a gente precisa fazer um treinamento de comunicação, eu acho que a gente precisa fazer um treinamento de liderança. Mas sem os dados fica no achismo. Sim, essa é a verdade, né? Você fica muito refém do que você observa, da sua opinião. E o seu feeling pode ser até bom, mas pode, não muitas vezes exato. Confirma. Muitas vezes os dados confirmam. Sim. Mas qual é a diferença? Uma vez que você tem os dados, você pode mensurar, inclusive, a evolução das pessoas. Sim. Porque, olha, se eu estou vendo que o meu time tem tais competências, gaps, por exemplo, em tais competências, uma vez que eu faço esse programa, depois de 6 meses eu meço de novo com as mesmas ferramentas e falo, olha que legal, quantas pessoas se desenvolveram nessas competências que a gente estava treinando, estava desenvolvendo. Ou individualmente também. Eu, na hora de fazer um one-on-one, dar um feedback, eu olho dentro de uma plataforma, no caso a nossa, e vejo, olha, essa pessoa, como que você alavanca, como que você dá feedback. Então a gente dá muitos insumos e insights para os líderes sobre como desenvolver as pessoas, como que você faz esse trabalho tão difícil, que a gente sabe que é difícil para quem é líder de pessoas, sabe o quanto é difícil, de desenvolver as pessoas, de dar feedback, enfim, de se relacionar no dia a dia. Bom, aí voltando para a Talent, então, abrimos em 2018 oficialmente a Talent Academy com essa proposta de criar uma plataforma de desenvolvimento de pessoas, tudo a partir de dados. Então a gente foi criando ferramentas de assessment, ferramentas também de avaliação de alguma forma, então tem avaliação 360, tem avaliação de experiência das pessoas, para ter dados. Tanto para a gente fazer a parte mais consultiva mesmo de desenvolvimento a partir dessas informações, desses insights, e também na própria plataforma ajudar na gestão do dia a dia. Tanto a pessoa individualmente, ela tem lá conteúdos e ela recebe devolutivas sobre os seus resultados, que ela pode acessar para ir ampliando o seu autoconhecimento, e os líderes têm ali também os mesmos insights sobre os seus times. E como você faz o desenvolvimento das pessoas, como que você tira o melhor das pessoas a partir dos dados. A partir de que tamanho de empresa normalmente já conseguem contar, por exemplo, com a Talent?
20 pessoas, 30 pessoas, Legal. que já é um desafio. Abaixo disso, normalmente a empresa ainda tá muito pequenininha, né? Assim, até pode, qualquer empresa Sim. pode. A gente já teve empresa com 10 pessoas usando a nossa ferramenta. Mas assim, inicialmente, o nosso foco era empresa grande mesmo. A maior empresa que a gente atendeu já é a Raizen, com 40 mil pessoas. A Raizen foi um cliente nosso por 3 anos. Gente, chamei a Raizen de Raizen toda a minha vida, é Raizen. Raizen. Tem um acento lá. Tem, mas é normal, as pessoas... Eu não sei se tem um acento, pra te falar a verdade. Eu acho, no logo eu não tenho certeza, mas eles próprios falam Raizen. É Sim. Raizen. Então, desculpa, Raizen. Chama alguém pra participar aqui pra poder pedir desculpas pessoalmente. Deixa eu te falar uma coisa, você toma café? Eu tomo. Então vamos tomar um cafezinho aqui, que a garganta já tá pedindo. E o friozinho, né, vai combinar. O friozinho, cara, tá... São Paulo foi pega de surpresa, né, pra variar. A gente tá com o quê? Acho que uns 17 graus lá fora. Me diz uma coisa, dando uma lida nos seus materiais, eu vi uma coisa que me chamou muita atenção e eu queria que você explicasse um pouco pra gente do que se trata, que são as 4 dimensões do propósito. E a gente, aproveitando que tá falando sobre propósito, fala pra mim, o que são as 4 dimensões do propósito? Perdão. Sim, voltando a esse tema do propósito, como eu falei, é um pouco intangível. Por isso que muita gente fala, ai, propósito, que bode ouvir falar de propósito. O que é propósito? A gente foi atrás desse conceito. Quando a gente quis criar a nossa ferramenta, a gente entendeu por que falam tanto de propósito lá em Okinawa, no Japão. Você já ouviu falar? Nossa. De Okinawa já. Mas do conceito, Não. da onde saiu o propósito de Okinawa, é o Ikigai. Ah, o Ikigai. O Ikigai, em japonês, significa vida com sentido, né? O Ikigai. E a gente viu aquele... Você já deve ter visto aquelas 4 dimensões Sim. que se unem, que fala que é o propósito. Esse é o conceito do Ikigai. Eles foram estudar por que aquela população em Okinawa tinha tanta vitalidade, eram tão longeva, né? A vida das pessoas lá eram a maior população centenária do mundo. E eles entenderam que essas pessoas em Okinawa, elas encontraram seu propósito a partir da união do seu talento, ou seja, o que elas são muito boas, com o que motiva, o que elas amam fazer, o que motiva elas, que é a segunda etapa da nossa ferramenta, inspirada nesse conceito, com o impacto que elas querem causar no mundo. Elas entendem o que para elas, como você falou que você entendeu os seus valores, e para você, né, para as pessoas, é importante entender o que eu quero contribuir para o mundo. Esse é o impacto que eu quero causar. E por fim, gerando valor. Porque também você precisa ter um retorno para poder pagar suas contas, como você também falou. Então essas 4 dimensões, que é o talento, motivação, impacto e potência, como a gente chama, a 4ª dimensão, é o seu propósito. Essa é a nossa ferramenta. Então, para cada etapa, a gente foi atrás de uma teoria ou de um conceito para fazer o assessment. Assessment é uma ferramenta de autoavaliação. A primeira é a teoria do Jung, que eu falei que a gente descobre o talento das pessoas com perfil psicológico. A segunda são os drivers motivacionais. A gente usou a teoria do Edgar Schein, que fala que todos nós temos 10 grandes motivadores na vida. Pode ser autonomia, como aquele caso que eu contei. Pode ser propósito. Pode ser especialização. Eu quero ser especialista numa área. Pode ser conquista, retorno financeiro. Quem vai trabalhar em banco de investimento. Quem vai trabalhar normalmente em profissões que dão muito dinheiro, muito status. Então são 10 possibilidades. A terceira do impacto, o que a gente pensou? Vamos usar as ODS da ONU, porque as ODS da ONU são aqueles grandes problemas que a ONU listou que até 2030 tem que ser resolvidos no mundo e pelo visto a gente não tá nem perto de resolver a maioria. Mas são 17 grandes causas que a gente transformou em 10. Então a gente chega nessa etapa e provoca essa reflexão. Quais são os problemas que te incomodam? Então a gente coloca você em situações para mostrar, você se preocupa mais com poluição ou com falta de diversidade no trabalho? E aí você vai refletindo, poxa, daí chega no final eu vou falar o meu, né? O meu é diversidade e igualdade social. São as 2 causas que eu quero de alguma forma contribuir. Mas isso é legal porque muitas empresas agora estão nessa pauta ESG, que precisa olhar para impacto. Só que muitas vezes a empresa não sabe nem por onde começar. Tipo, quais causas eu quero contribuir? E aí, a partir dos dados, a gente ajuda as empresas a tomar essa decisão. Fala, bom, o meu time se preocupa com sustentabilidade ou educação. Então, a gente entende, na maioria das vezes, né, quais são ali... O que a maior parte da sua empresa tem em comum, como problema que gostaria de contribuir ou resolver. E aí, você conecta e faz de dentro para fora uma estratégia que as pessoas se conectem. Sim. E a 4ª etapa, a gente usa a teoria da dominância cerebral, para entender qual lado do cérebro você usa mais no dia a dia. É o lado criativo, que é o lado superior direito? Ou é o lado esquerdo, analítico?
ou é o lado executor, ou é o lado relacional. E a partir disso a gente também mostra para as pessoas onde está o seu maior potencial. Por isso que a gente chama de potência essa etapa. E foi aí, então, que veio as 4 etapas. E a junção disso, os algoritmos dentro da plataforma saem, além da descrição detalhada de cada etapa, o seu propósito, que é só seu. É muito difícil sair um propósito diferente. Eu já quero fazer, já. Quer dizer, igual. É muito difícil. Assim, igual é uma probabilidade, assim, muito, muito grande, sabe? Eu já quero fazer, porque nem sempre a gente sabe qual que é o nosso propósito, né? A gente fica só no eu quero tal coisa, e o eu quero não necessariamente é o seu propósito, né? O eu quero talvez seja uma vontade daquele momento que você tá passando regado por aquela fase, talvez por problemas específicos que estejam acontecendo, ou soluções bacanas que estão aparecendo. Então, quando a gente fala sobre você estava falando agora sobre será que é o mais criativo? Será que é o mais analítico? No fim das contas, vale dizer que não é que as pessoas são uma coisa só ou outra, né? Elas têm um pouquinho de cada, né? Mas aí você tem a balança que pende para, né? Eu, por exemplo, me vejo em dias onde eu sou completamente analítico e em dias que eu sou completamente criativo, né? Até porque, querendo ou não, minha profissão original é designer gráfico, eu preciso ser criativo. Né? Mas eu também sou gestor da minha própria empresa. Vai ter dia que eu vou ter que ser analítico. Super. O que eu acho importante falar sobre isso? Primeiro, o cérebro é um músculo. Então, a gente pode exercitar como qualquer outro músculo o nosso cérebro. Por isso que muda. Então, de acordo com as atividades que você faz no seu dia a dia, você pode estar desenvolvendo mais o lado analítico do seu cérebro ou o lado mais criativo. Okay. É possível. As pessoas podem, de fato, desenvolver essas diferentes áreas do cérebro e da nossa capacidade. A nossa personalidade já nem tanto. A nossa personalidade é formada nos primeiros 7 anos de vida. Tá. Então, eu sou extrovertida, muito dificilmente eu vou virar uma pessoa introspectiva, né? Ou eu sou multifocada. O que significa que eu sou multifocada? Eu sou muito boa em apagar incêndio, em fazer várias coisas ao mesmo tempo, em ter uma capacidade de improviso grande. Mas que quando eu era repórter, isso era ótimo na minha profissão como repórter. Porque às vezes você tá cobrindo lá os dados do IBGE e acontece uma enchente e a gente tem que sair correndo e fazer um negócio completamente diferente no mesmo dia. 1 hora depois você tá, né, com outro contexto completamente diferente. A pessoa, no caso igual a minha sócia, eu vou dar de novo esse exemplo. A minha sócia é autodisciplinada ao extremo. A mesma medida que eu sou multifocada, ela é autodisciplinada. Qual que é o meu ponto fraco como uma pessoa multifocada? É a organização. É criar processo. Sim. Né? É ter essa disciplina de sabe, conseguir realmente criar uma rotina e seguir tudo direitinho. E quando você tem uma empresa e você sabe disso, é muito importante também você ter esse lado. E geralmente as pessoas multifocadas são mais também, ou tem essa coisa da criatividade, tem esse lado, né, eu acho que tem a ver com a sua profissão, como você estava falando de design gráfico. Geralmente, eu não quero fazer também, porque é outro ponto que eu quero falar, que é de você colocar as pessoas em caixinha, a importância de não colocar. Sim. Né, que você até falou um pouquinho disso. Mas essas pessoas são muito boas como a minha sócia, para organizar o dia a dia de uma empresa. Quando você tem um time, você precisa pessoas... O mundo corporativo geralmente tem pessoas mais autodisciplinadas. Porque senão é impossível. Como é que você cresce? Como é que você planeja o futuro de uma empresa com um monte de gente que tem dificuldade em organização? Mas só para fechar o assunto, por que é importante não colocar as pessoas em caixinhas? Porque senão, é o que você falou... Você parece que já tem na sua testa ali, você é assim, e acabou, né? Não dá. As pessoas evoluem, as pessoas se desenvolvem. A gente tá aqui para provar que as pessoas podem mudar, podem desenvolver alguma competência, elas podem. Então, a gente de forma alguma quer criar estereótipo e quer falar que não, você é assim, você vai continuar assim, sabe? Não, de forma alguma. A gente faz os assessments, traz os dados para um retrato daquele momento. E a gente não pode jamais achar que aquilo vai continuar daquela forma. E as pessoas vão ser sempre... Porque senão você poderia levar o seu relatório para cada uma das empresas que você for sendo contratado. Porque eu falo, olha, esse aqui sou eu, tá? Tipo, eu sei que eu fiz isso aqui há 10 anos, mas esse aqui sou eu. Não é mais. Não. Né? E terapia tá aí pra isso também, não é? A gente não faz terapia justamente porque a gente quer evoluir, a gente quer mudar. Todo mundo muda, todo mundo é capaz de se desenvolver. Eu faço terapia há mais de 10 anos e eu acho... E já troquei algumas vezes de terapia. E eu acho que cada terapia que eu fiz foi uma coisa completamente diferente uma da outra. Pareciam personagens diferentes sentados ali conversando e trazendo questões diferentes, né? Então, minha esposa agora tá grávida, tipo, eu sou outra pessoa quando descobri isso. Obrigado. Que legal. Sou outra pessoa quando descobri isso e eu já troquei de terapeuta de novo, que é pra poder olhar e falar, bom, a partir de agora,
São essas as minhas questões aqui que eu tenho que trazer, né? E por que eu troquei de terapeuta? Porque eu acho que a outra não dava conta? Não, porque até a terapia eu acho que tem pessoas específicas para falar com você sobre questões específicas. A partir do quê? Do perfil de cada uma delas. E ó, não sabendo disso, agora sabendo, eu vou te falar uma coisa. Muita gente, depois é o seu primeiro filho? Uhum. Então, depois dessa experiência de ser mãe ou pai, muda a questão dos drivers motivacionais. Porque o que motiva alguém, por exemplo, antes de ter filho, muitas vezes é desafio, né? Ter muito desafio, ter muito trabalho. E você comentou isso, né? Que antes da gente começar, que você trabalha muito, trabalha feriado. Sim. Depois que você tem filho, geralmente esse equilíbrio vira o que é qualidade de vida, né? Equilíbrio de vida vira uma das prioridades top da pessoa. Porque você quer ter também tempo pessoal, você também quer olhar. E muda mesmo. Sabe? Eu, quando virei mãe a primeira vez, eu tenho 2 filhas, né? Uma de 1 ano e uma de 8. Acabou de fazer 8. Eu senti isso dentro de mim. E eu sempre fui aquela pessoa também que adora trabalhar e desafio e fazer um monte de coisa. E de repente parece que vira uma chave dentro de você. Poxa, mudou minha prioridade de vida agora. Eu também me motiva a ter tempo, ter um horário um pouquinho mais regrado pra eu ter tempo com a minha família, pra ter tempo pra minha filha. Porque isso acaba fazendo parte do movimento que você tá passando, né? A gente podia ter um braço pra fazer isso pra mães e pais aí, ó. Fica o nicho aí, ó. Só assim, ó, você vai ser pai, vai ser mãe agora, ó. Vamos lá, vamos sentar e ver o perfil do papai e o perfil da mamãe, pra gente mandar essa maternidade, essa paternidade pro caminho mais legal, né? A gente tem aqui no Relacionando o momento que eu chamo de momento crachá da firma, tá? O momento onboarding do programa. E aí, o que acontece? Eu peço pra você tirar uma foto com a plaquinha do Relacionando e eu vou fazer um crachá aqui pra você em tempo real, pra você poder usar, pra você poder levar pra casa. Vamos lá? Opa, demorou. Você, por favor, segure a plaquinha. Assim? Eu vou só pedir pra gente chegar um pouquinho mais pra cá, pro microfone não pegar em cima da foto. Assim? Tá ótimo. E, perfeito. E enquanto a gente continua conversando, a foto vai sair. Que moderno isso, gente. Não é? É muito legal. A ideia de que um dia eu ainda quero reunir esses crachás, pelo menos o máximo que eu puder. Um dia eu ainda quero reunir de novo eles. É tipo aquelas cantinas italianas, você já foi? Que eles tem várias fotos famosas que comeram lá? Exatamente. Perfeito. Tá saindo já. Opa. Nossa, sai aqui, né? Tem uma impressora na hora. Muito moderno mesmo isso. Perfeito. Então, enquanto a foto vai sendo revelada, a gente vai continuar conversando. E o que eu quero perguntar para você é o seguinte. Desde o dia que você começou a aplicar o assessment dentro da sua plataforma, eu gosto de tentar, com alguns convidados, buscar algumas experiências inusitadas, algumas histórias que foram de aprendizado, que afinal de contas, quando você está analisando perfil comportamental, perfil de personalidade dessas pessoas, algumas coisas vão acontecendo que você olha e fala, cara, como assim, né? Daquele dia que você começou, o que já aconteceu com você? O que você já viu de história interessante nessa época que você pode contar pra gente aqui? Ixi, tanta história, mas se você me perguntasse da minha época de jornalista, ia ter história ainda melhor, viu? Então a gente vai nesse ponto e depois a gente vai pra parte de jornalista, porque tá todo mundo querendo saber essas também. Bom, nossa, ainda mais na época que eu cobri celebridades no Rio de Janeiro, tem história muito boa. Ai, meu Deus. Fofoca. Bom, vamos lá. Eu acho muito interessante, sabe, a gente conseguir trazer esse entendimento para as pessoas. Porque tem gente que faz o teste, né, faz o assessment e fala, eu não sou assim, não é possível. Sabe, eu falo assim, não me enxergava dessa forma. E aí que vem isso que eu te falei, a importância do autoconhecimento. A gente acha que as pessoas têm autoconhecimento, mas a maioria não tem. Não tem. Não tem. Isso que você falou de terapia, quantas pessoas têm, de fato, condições e recursos para fazer terapia no nosso país? Pois é, isso porque existe hoje já algumas iniciativas para justamente pegar esse público que não tem esse privilégio, né? E infelizmente todo mundo que deveria fazer terapia ainda não faz. A gente faz, por isso que a gente faz, né? Para conseguir se relacionar com aquelas que deveriam fazer e não fazem. Exatamente. Continua a sua história. Mas enfim, a gente tem essa piada, né? Que a gente faz terapia por isso, para conseguir lidar com as pessoas com quem não faz. Com quem não faz, Mas esse autoconhecimento, justamente, acho que faz com que as pessoas não tenham tantas surpresas. Então, quando, né, a gente fala muito sobre o resultado, tanto dentro do nosso time, quanto muitas vezes com o cliente. E já teve cliente que, assim,
não gostou do que viu, não gostou. Falou, não é verdade que deu nota baixa aqui pra liderança, por exemplo, né? Cara, imagina, né, uma pessoa que tá com a expectativa de fazer justamente por conta de liderança, descobrir que a competência em liderança... Ou uma pessoa que deu nota baixa de empatia e se acha super empático. Acontece, porque além desse assessment que eu falei do propósito, a gente tem o assessment de competências, que é justamente onde normalmente dá mais problema. E é muito difícil, às vezes, a pessoa que não tem o autoconhecimento, que não concorda com o resultado, vir tirar satisfação. Então, já aconteceu. Aí fala assim, olha, e não é só o auto... Porque tem, assim, a autoavaliação e tem uma ferramenta que é a avaliação de pares, de outras pessoas. Tá. Então, também... traz algumas situações delicadas, né? Alguém chegar e falar assim, olha, você foi mal avaliado aqui, a pessoa vê a sua nota, uma nota baixa, como líder, ou como as pessoas ali não dão uma nota positiva pra você numa dimensão que você achava que seria positiva. Então, assim, claro que eu não vou trazer nomes, nem nada, mas situações que eu me peguei tendo que falar sobre uma pessoa que eu não conhecia, mas a partir dos dados, porque a pessoa veio tirar satisfação. Pra saber se não era um problema da minha plataforma, da minha ferramenta, que não era possível, que aquela nota estava baixa e por que isso justificava, o que significava. E muitas vezes eu, com a experiência que eu tenho, apesar de não sou psicóloga, a minha sócia é psicóloga, eu não sou psicóloga, sou filha de psicóloga, tenho sócia psicóloga, mas não sou jornalista, mas trabalho na área e eu consigo mais ou menos, ainda mais, né, acho que um pouco também com a minha experiência como jornalista, fazer uma boa leitura das pessoas. E muitas vezes, só a forma que a pessoa te aborda, que vem querer justificar, ou querer... Você já vê que a pessoa tem exatamente aquele perfil. Só que a pessoa não enxerga, porque as pessoas não têm autoconhecimento. E é muito delicado você falar isso pra pessoa, né? Não, ainda mais quando é seu cliente. Não, e eu fico pensando o seguinte, nós temos uma pessoa que pode estar ou não chegando no cargo de liderança agora e por isso talvez esteja fazendo essa análise, descobrindo que a capacidade ou a competência de liderança dela talvez não seja das melhores, e aí a reação é confrontar e questionar o porquê, quase como se estivesse indignado. E aí talvez isso reforce que realmente a competência de liderança não existe na pessoa. Porque o líder que é líder, ele não confronta, né? Ele senta para entender, né? Mas é que as pessoas, acho que elas têm naturalmente uma dificuldade, né, de receber feedback. Não é fácil a gente receber feedback, eu falo por mim. Uhum. É difícil. E é muito novo também, acho que esse modo da gente encarar a liderança. Todos os chefes que eu tive, não vou falar líder, porque foram chefes mesmo ao longo da minha trajetória, era um comando e controle, assim, pra gente simplesmente obedecer. Não existia essa abertura como hoje, que a gente já vê no mercado, do líder querer ouvir feedback, querer estar aberto pra saber como está a sua liderança, né? Entender a opinião das pessoas, ouvir mesmo, ser aberto, essa liderança autêntica que a gente fala, ou um termo muito recente que a gente até eu dei uma entrevista recente sobre isso, que é o termo do ambitious, do inglês, que é ambicioso, com HU, que junta humildade com ambição, que é encontrar esse ponto de equilíbrio entre um líder que tem a humildade de reconhecer suas vulnerabilidades e entender que todo mundo precisa melhorar, e também a ambição de querer resultado, porque se a gente fica muito num ponto ou muito no outro, acho que nenhum lado funciona. Nem ser ambicioso demais, só querer resultado a qualquer custo e acabar com seu time, e nem ser apenas uma pessoa que está preocupada com a cultura, com essa questão mais de bem-estar, e não olhar para resultado e cobrança, porque você precisa no fim do dia entregar também resultado. Então esse equilíbrio é algo muito recente. Existe alguma... é uma pergunta completamente leiga essa minha. Existe alguma propensão do influenciador, da pessoa mais... que eu não lembro agora... era estável, acho que era o diplomático ali, né? Tipo, o diplomata? Eles terem mais propensão a se autoconhecer do que quem executa e quem analisa, ou não. Ou esse lance do autoconhecimento, ele não necessariamente está mais propenso para qualquer um dos perfis. Porque quando você lida muito com gente, você talvez acabe visitando muita coisa dentro de você, né? Quando você só lida mais com tarefas, análises, dados e etc., você acaba talvez não visitando tanto. Pelo menos é uma percepção que eu tenho. Eu acho que assim, a gente tem que tomar cuidado, óbvio, sempre quando a gente vai fazer qualquer inferência, né? Ou trazer algum... Com os achismos que eu tô fazendo, por exemplo. Sim, não, mas tem um lado, de fato, que eu posso trazer com dados, comprovadamente, que
O perfil mais técnico, então pessoas da área de tecnologia, pessoas que são mais pragmáticas, geralmente tem também a dominância no lado analítico ou no lado criativo, né, estratégico. E tem notas menores ou tem menos influência da parte relacional. São pessoas introspectivas, racionais, né, como eu falei, pragmáticas, e que não têm geralmente, essa força na questão relacional, interpessoal. Tá. Então, por isso que é comum você fazer essa conexão que você fez, que os perfis mais técnicos, né, ou perfis analíticos, não tem tantas habilidades interpessoais. Isso de fato a gente consegue mostrar, né, numa base considerável que a gente pode fazer essa inferência. Mas, ainda assim, não quer dizer que eles não são capazes, tá? Porque tudo é possível com treinamento. Se a pessoa tem esse desejo, é possível você treinar, é possível a gente desenvolver competências. E eu falo isso pelo meu próprio líder de tecnologia, o Eduardo. Ele tá há 6 anos com a gente e é impressionante a capacidade que ele foi construindo de liderança. Ele é um ótimo gestor de pessoas e só gestor de pessoas de tecnologia. E ele desenvolveu todas essas skills de soft skills, né? De liderança, de relacionamento interpessoal. Não é natural dele, né? Como às vezes, por exemplo, no meu caso, assim, ou de algumas pessoas dessa área mais de comunicação, naturalmente a gente, como você estava falando, acho que tem isso, né? De uma forma que não precisa, talvez, de tanto treino quanto uma pessoa com perfil mais analítico. Mas é totalmente possível a gente desenvolver, se é desejo da pessoa, se ela quer ser líder de outras pessoas. E ele não tá perguntando pro ChatGPT como é que faz pra lidar com a pessoa X. Aí eu já não sei, você vai ter que perguntar pra ele. Esse aqui é o seu crachá. Bem-vindo à turma do Relaciocinando. Nossa, que lindo. Adorei. Posso usar? Pode, por favor. É presente? É presente, você pode levar pra casa. Adorei. Tá acostumada já, nos seus anos de jornalismo, utilizar um crachazinho pendurado no pescoço? Só não pode esquecer na hora de gravar passagem, que a gente fala, gravar passagem, né? Ou fazer tem que tirar, né? Tem que tirar, é verdade. Senão fica feio assim, né? A pessoa gravar com um crachá. Das histórias que você contou aqui da época de jornalismo que aconteceu, tem alguma que a gente possa... Que eu sei que não tem nada a ver com o assunto, mas agora eu fiquei curioso. Né? Ficou curioso. Não é que eu não sou fofoqueiro, eu sou analista da vida real. É diferente. Bom, tem várias mesmo, tá? O que mais tem, um dia a gente faz só isso. Só bastidores da vida de uma repórter, ex-repórter. Mas ontem eu estava no churrasco em família e eu lembrei de uma história, quando eu entrevistei o Antônio Bandeiras. Ele ia lançar algum filme, nem me lembro, faz muito tempo. Mas era por telefone. Por telefone? Era por telefone, ele tava vindo pro Brasil, então era pra revista Veja. Era por telefone pra fazer tipo páginas amarelas, sabe aquela sessão? E aí me colocaram a secretária me ligou na hora marcada e me colocaram na musiquinha de espera, né? E eu tava lá, esperando, e sempre gravado pra depois transcrever a entrevista. Tem até hoje essa gravação. Aí de repente eu tô lá ouvindo aquela musiquinha, ele atende e fala, Renata, com aquela voz, sabe, do Gato de Botas? Sei. Que inclusive ele faz a dublagem. E eu fiquei, assim, eu perdi a concentração até, só porque ele falou meu nome igualzinho aquele Gato de Botas. Meu Deus. E foi incrível, assim, eu falei, gente, aí eu fiz a entrevista, ele me contou toda a vida dele e tal, mas eu fiquei, assim, desconcertada na hora, pensando, porque eu tava falando com o Antônio Bandeiras e ele falando meu nome. Você tá concentrado, você tá falando com o Antônio Bandeiras no telefone, né? O cara vem e começa com uma piada, tipo, poxa, ainda mais no telefone, né? Te desarma completamente. Talvez seja até isso, essa ideia dele de desarmar a pessoa, né? E tem gente que aprende que quanto mais desarmado, quanto mais despojado, melhor. O Relaciocinando tem essa virtude de olhar e falar, cara, não importa quem sente aqui, pode ser a pessoa mais séria. A ideia é fazer uma coisa relaxada, uma coisa despojada para ser gostoso de ouvir, né? Se fosse para ser acadêmico, a gente dava outro tipo de nome para esse programa. Assim como tem gente que dá entrevista, tipo, que não quer nem saber, né? Senta com a cara amarrada, tipo, fala, quais são as perguntas que eu tenho pra fazer? E aí responde, né, monossilabicamente. E né? Pra quem é da área do jornalista é muito difícil, né? A gente precisa ter muita técnica e jogo de cintura pra quando acontece isso, a gente desenrolar uma entrevista. Porque senão como é que você consegue, né? O Jô Soares que eu diga, né? O Jô Soares acho que era o mestre nisso. E você já tinha... você falou que já tinha uma boa capacidade de leitura das pessoas nessa época já, né? E isso acaba ajudando você hoje em dia, tipo, até dar uma
uma conferida nos relatórios, olhar e falar, já esperava isso aqui dessa pessoa, né? Sim. E para que um profissional de RH ou uma profissional de RH consiga também ter essa capacidade maior de leitura das pessoas e também poder trabalhar com essa questão dos relatórios, com a talent ou não, você acha que esses profissionais já estão preparados para isso hoje? Ou ainda é uma luta ali para fazer com que essa galera consiga essa competência? Olha... Porque são eles, no final do dia, que vão aplicar isso, né? Sim, mas qualquer líder de pessoas, qualquer pessoa que lidera pessoas, eu diria que tem que desenvolver algo fundamental, independente de ter ou não ter ferramentas de apoio, tá? Que é a habilidade de ter conversas difíceis. Tá. Porque muita gente evita isso. Então, por exemplo, aquilo que eu falei, a gente tava falando no início, não gosto daquela pessoa, tem alguma coisa daquela pessoa que me incomoda. E vai deixando, em vez de chegar e falar assim, olha, eu senti que você tá incomodado com o que eu falei na reunião, o que aconteceu? Sabe? Vamos conversar? As pessoas têm um medo de ter esse tipo de conversa e vai colocando embaixo do tapete, sabe? Vai passando situação, aí vai se afastando. E como é que você cria um time de alta performance ou uma empresa, né, colaborativa com esse tipo de ruído? Então, eu diria que assim, qualquer pessoa, seja o RH, seja líder, ou seja até pessoas do mesmo time, se você tá com algum incômodo, algum desconforto ou qualquer rusga que possa estar interferindo no seu trabalho, vai lá e conversa com a pessoa. Às vezes, se tiver uma ferramenta de apoio, vai ser muito mais fácil? Vai, porque você vai marcar um one-on-one, como a gente fala nesse mundo de tecnologia. Marcou um one-on-one, aí chama a pessoa e fala assim, olha... E no nosso caso, a própria plataforma dá dicas, né? Como é que você inicia uma conversa com uma pessoa com seu perfil? Aí dá dicas, ou como que eu alavanco? Eu como líder, eu preciso dar um feedback pra pessoa que não tá performando. Aí eu vou lá e tenho dicas claras... baseado no perfil do Felipe, como é que eu dou um feedback para ele, como é que eu desenvolvo aquela competência que você que você precisa, né, que você tá ali, não tá tão legal. Como líder, como que eu faço? Você entendeu? Mas assim, isso tudo falando com a ferramenta de apoio, mas sem ferramenta é só você chegar, igual você falaria com a sua esposa, falar, pô, tá tudo bem? Entre nós, o que aconteceu? Eu tô sentindo que você tá meio estranho. Ter mais esse tipo de conversa também no trabalho. Isso faz muita diferença. Então, ter essas conversas é muito importante pra gente, acho que aumentar também os laços de confiança entre as pessoas. Porque uma vez que você conversa e diminui qualquer possibilidade de falha de comunicação, você tá abrindo ali a oportunidade de você ter uma conexão maior com aquela pessoa. E aí não é nem a habilidade do feedback, né? É a habilidade de conversas difíceis, né? Porque se o feedback for um feedback positivo, todo mundo tá preparado para dar uma boa notícia, né? Claro. Mas se você precisa gerir, né? E trabalhar alguma ineficiência, alguma falta de competência ali, né, você já pode imaginar que essa pessoa vai chegar com todas as guardas levantadas, né? Sim. E a maioria dos problemas, a maioria não, pra dizer quase todos, começa desse tamanho, por uma coisa besta do dia a dia. Que podia ter sido... Se você conversa, tipo, poxa, você chegou atrasado hoje, fiquei chateada com você ali na reunião. É isso, em vez de você chegar e falar, e eu estimulo isso, tá, pro meu time. Se a pessoa fala, pô, fiquei mal chateado que ele chegou atrasado no dia da apresentação, uma pessoa do meu time, eu falei, vai lá e conversa com ela. Vocês vão se acertar. Porque senão você guarda e vai crescendo e vira uma bola de neve, um negócio que era desse tamanho por uma besteira. Cara, que louco, né? Eu tava falando com o Carlos Palhares num dos episódios que a gente gravou, já tem um tempo já, e ele tava contando uma história muito legal, que era a história de um cara que era talvez um dos melhores do time dele. Entregava performance muito boa e etc. Um dia ele virou e falou assim, olha, eu tô saindo, tô indo pra uma outra empresa tal, etc. Mas o que aconteceu? Senti que talvez aqui não tivessem mais olhando pro meu trabalho e etc, não tivessem mais... Desculpa, Carlos, eu não tô contando essa história direito, tá? Mas é que ela tá mais ou menos na minha cabeça aqui. Onde que eu quero chegar com isso? Quando ele foi entender, ele já tinha sido reconhecido algumas vezes como um bom funcionário, como um bom colaborador, mas nunca pelo próprio líder. E aí você fala assim, não, mas você é um dos melhores que a gente tem aqui, como assim você vai embora? Que bom saber que eu sou um dos melhores, mas faltou vocês dizerem isso pra mim, né? Eu podia ter escutado mais isso. E tem gente que precisa, sim, ouvir um pouco mais. Tem gente, eu, por exemplo, os meus maiores objetivos é reconhecimento. Não vou falar que isso é um valor, mas eu gosto de ser reconhecido. Eu gosto de receber uma atenção, de receber um elogio, de receber um aplauso, eu gosto. E já tive que lidar com isso para entender que isso não era uma coisa ruim,
né? Porque às vezes, nossa, quer confete, quer biscoito. Não, não é. Às vezes isso me motiva, isso me leva mais longe. Muitas vezes, eu diria para a maioria das pessoas. A gente traz, inclusive, essa prática, tá? Para os nossos clientes, que é o reconhecimento, é valorizar as pessoas. As pessoas precisam se sentir valorizadas. Exatamente. Isso que você descreveu é muito comum no mundo corporativo. A gente acaba escescendo no dia a dia de valorizar quem merece, só dá feedback na hora do que precisa falar uma coisa negativa, né? A pessoa tá indo embora, você fala, pô, mas você é um dos meus melhores. Eu falei, olha, não sabia, isso aconteceu sério comigo mesmo? também. Aconteceu comigo em alguns empregos ao longo da minha vida. De repente apareceu uma outra oportunidade, e aí, nossa, mas aí você merece um aumento, sabe? Porque recebeu uma outra oportunidade. E isso não pode mais acontecer. A gente, na nossa empresa, tem um canal de reconhecimento no Slack. Slack é a ferramenta que a gente usa interna de comunicação. Sim. E a gente tem um canal de reconhecimento toda vez que alguém da minha área ou de uma outra área, alguém da empresa faz algo positivo, a pessoa vai lá e faz um depoimento mostrando reconhecimento, elogio, né? É um canal de elogios, falando, olha que legal a contribuição dessa pessoa hoje, foi muito bacana. E não só líderes, mas os pares também. Todo mundo. Quando alguém ajuda alguém, quando alguém faz algo de positivo, e a gente estimula muito isso na Talent, muito mesmo, essa coisa do reconhecimento. Porque assim como pra você, pra todo mundo, quem não gosta de se sentir valorizado, reconhecido? Ergo, né? Chegar no dia seguinte com mais vontade ainda de ir pra empresa lá, porque, poxa, repararam no que eu fiz, né? Exatamente. Cara, é muito bom isso. Tem duas vertentes que eu quero entrar com você, da questão do perfil, e uma delas eu já vou trazer a mais legal pra antes, porque... Não é que é mais legal, mas é que é a mais impactante, que é a geração que tá chegando aí, a geração Z. A Alpha ainda tá muito pequenininha pra gente falar dela, mas a geração Z já tá aí, tá no mercado de trabalho. E eu imagino que na hora de fazer um trabalho de análise comportamental dessa galera, a gente tá descobrindo coisas muito novas, talvez propósitos muito diferentes. Como é que tem sido a experiência pra vocês fazendo análise de geração Z? Olha, sem você me falar, sem você saber de nada, a gente vai lançar em breve um estudo profundo sobre a geração Z. Aonde vai lançar? Na Talent Academy. Mas as pessoas vão ter acesso como? No nosso site vai estar disponível. A gente vai, inclusive, estar negociando com um veículo para lançar com exclusividade. Por isso eu não vou dizer ainda onde vai ser lançado. Sim, tá. Mas no ano passado a gente já deu um spoiler. E saiu no Valor Econômico uma notícia nossa, um relatório nosso mostrando as competências da geração Z. E 2 competências, foi o foco, né, do veículo. Deu muita polêmica, mas fez muito barulho. Porque a gente mostrou nos nossos dados, numa população de 6 mil pessoas, mais ou menos, que a geração Z tinha as menores notas na competência flexibilidade e resiliência. Olha só. E aí saiu em tudo que é lugar. Ah, geração menos flexível, sabia, não sei o quê. Aí começou aquela coisa. E nunca o nosso intuito é criar estereótipos, como eu falei. Não é isso. E nem buscar um pejorativo aí, né? Não, e entender. A gente sempre parte do pressuposto que a gente tem que entender. A gente nem fala de choque geracional, a gente fala de encontro geracional. A geração Z já está no ambiente de trabalho e constantemente nos procuram para fazer treinamento, para trazer a nossa plataforma, para promover mais trocas, porque é um problema que existe. As empresas estão com este problema, né, da geração Z ser muito diferente das outras gerações e tá causando esses conflitos, tá causando conflito mesmo, sabe? E todo mundo cria esse estereótipo, que é uma geração difícil de se trabalhar. Inclusive, o estudo que a gente vai lançar em breve chama a geração Z é difícil ou você que não é difícil trabalhar ou você que não sabe trabalhar com ela? Ah lá, isso, né? E é isso, a gente precisa entender. Então, a gente já fez um recorte, eu vou trazer um spoiler aqui, que é esse dos drivers motivacionais. É uma geração que precisa de propósito, tá entre os top 3 drivers. Propósito, encontrar significado no trabalho, desafio, se eu não me engano, e autonomia. Para quem tá ouvindo a gente, o que é o driver? É o que motiva. É a motivação. É a motivação. É o motivadorzinho, tá. O que motiva essa geração? Primeiro, autonomia. Então, ela não quer mais aquela coisa que a gente tava falando, o chefe no pescoço, controlando cada tarefa que você faz. Uhum. Você deu ali o desafio, deu a missão que quem precisa entregar, e é isso. Dê a liberdade que a pessoa precisa para entregar aquela demanda. E propósito, então elas são muito conectadas com o propósito, né, com encontrar significado, valores. Que eu tô fazendo aqui, né? E por que eu tô fazendo isso que eu tô fazendo? Sim. E outros dados mais a gente traz em breve no estudo que a gente vai lançar. Legal. E a gente pode até deixar o link, né, em algum lugar para quem tiver interesse. Sim, com certeza. Mas essa geração é uma geração que veio para mudar muita coisa. Assim, a gente já vê que está obrigando os líderes das gerações Z, Y, Millennials, olharem para si.
a gente entendeu, e nos encontros a gente tem, em breve a gente vai fazer um evento também em junho, para discutir isso com alguns dos nossos clientes, né, sobre a geração Z e mostrar o estudo. E a gente vê nessas discussões que os líderes estão sendo obrigados a olhar para si. Por que eles têm tanta dificuldade em lidar com uma geração que contesta mais, que não aceita as coisas como a gente aceitava quando a gente entrou no mercado de trabalho? Eu sou estagiário, eu tenho que fazer isso, né? Na nossa geração era assim. Estagiário faz, tem que fazer, estagiário tem que fazer. A geração Z que a gente tá vendo aqui não é assim. É uma geração que contesta mais. Por que eu tenho que fazer isso? E a gente falou sobre isso no episódio passado, sobre o mundo profissional onde nós crescemos e evoluímos estar, de certa forma, um pouco adoecido justamente por questões práticas, morais e éticas que foram sendo colocadas, que nós simplesmente aceitamos porque a coisa é como é. É desse jeito que sempre foi, né? E pela primeira vez vem uma geração aí para questionar isso, com tempo e habilidade para questionar isso. Porque talvez a gente da nossa geração não tenha tido tempo para questionar isso, mas eles estão tendo, né? E aí a gente começa a olhar e falar, tá, por que eu tô com tanta raiva dessa geração? Provavelmente porque eles estão mexendo numa ferida minha, que eu não quero admitir, que a gente funciona desse jeito e não deveria, que olha só como eles levam a vida deles, eu queria levar a minha vida desse jeito também, né? Então, realmente, existe um choque muito grande e não tenha dúvida, isso faz as pessoas pegarem ranço. Com certeza. Né? E aí o pessoal fala, não, mas por que essa geração vai chegar um dia como diretor e imagina essa galera tocando uma diretoria de uma empresa? Bom, primeira coisa, eles vão pegar a galera alfa que tá chegando e vai acompanhar esse raciocínio deles muito provavelmente. E ainda vai ter um pouco da nossa geração, porque a gente está dando cada vez mais de novo, né, que já deveria ser dado o merecimento ali e a chance de mostrar trabalho para a galera das 50 mais, né, então talvez a gente também beba um pouco dessa fonte, quando a gente chegar nos nossos 50 mais, 60 mais, a gente também possa ainda mostrar que nós somos competentes e não velhos, né, mas principalmente esse pessoal vai estar chegando, o da alfa vai chegar para eles gerirem, né, então vai mudar completamente. Talvez nós sejamos a sociedade que está com um pezinho em cada lado, a sociedade, a geração, mas eles não, eles vão pegar um ponto onde vai mudar completamente. Essa é a minha percepção da coisa. Ainda mais com a inteligência artificial, e né? ainda mais com a inteligência já artificial. Já está mudando tudo. Aliás, a inteligência artificial, eu não gosto dessa palavra, mas ameaça de alguma forma o trabalho da análise de perfil, não, né? Não, ameaça o trabalho de todo mundo, né? De todo mundo. Não tem ninguém, nenhuma profissão que não deva se sentir ameaçado. É isso? Falei certo? Uhum. Né? Porque a verdade é, a inteligência artificial, ela tá substituindo uma parte do que a gente faz. E se a gente não aprender a usá-la de uma forma que torna o nosso trabalho mais eficiente, a gente vai ficar de escanteio. A verdade é essa, eu falo pra todo mundo. Se você hoje ainda não aprendeu nem usar o ChatGPT, sério, vai agora baixar e começar a usar, porque não tem como, em qualquer profissão, qualquer. Sim. Eu fiz meus pais começarem a usar no final do ano, todo mundo que eu conheço tem que saber usar. Porque é muito rápido, é muito absurdo o que a inteligência artificial é capaz de fazer em qualquer área. Em criação de roteiro, em edição de imagem, em apresentação, em cadência do cara que faz vendas, do trabalho do pré-vendas, cadência de e-mail para fazer os textos, tudo, qualquer coisa, análise de planilha. Nossa, no meu mercado de palestra tem, se você quiser, o chat faz uma palestra inteira para você. Ele escreve um livro, ele faz qualquer coisa. Ele escreve um livro. Ele escreve qualquer coisa, ainda mais agora, essa versão que acabou de ser lançada, o 4O. Assim, sem brincadeira, a inteligência artificial é muito positiva, mas se as pessoas não se atualizarem, não aprenderem a usar isso de uma forma que agrega valor ao seu próprio trabalho, elas vão ficar para trás. Então eu diria assim, inclusive a gente acabou de lançar, essa semana passada também, dentro da nossa plataforma, a inteligência artificial fazendo análise e cruzamento de dados. Olha só. E dando dicas e insights a partir. Então, a gente, desde o ano passado, a gente sabe, todo mundo, eu diria, tá? Nesse mundo de startup e tecnologia, tem que incorporar a inteligência artificial na sua solução. Não tem como, para qualquer coisa. Por isso eu tô falando. E nós também, como profissionais de qualquer área, seja médico, seja o cantor na hora de compor música, o que quer que seja, você tem que saber usar a inteligência artificial. Cara, esse final de semana eu fiquei tão empolgado, porque eu já tinha escrito uma música uma vez em 2005, olha quanto tempo faz. E aí eu olhei e falei, um dia eu vou achar alguém pra colocar uma melodia nisso, porque eu não sou músico, eu só escrevi um negócio que tava na minha cabeça, e aí passou-se
tantos anos, estamos em 2024, e lançaram aí um aplicativo que você consegue colocar a sua letra lá, escolher qual o ritmo que você quer, e sai uma música cantada, com back vocal, com partes mais faladas, partes mais cantadas, Eu tenho uma música pronta, com a letra que eu escrevi, a música tá pronta, com um cantor que eu sei lá seja quem é, tipo uma voz produzida, mas é uma voz perfeita, não é uma voz humana, aquilo ali é uma voz humana. Eu tenho uma música feita. Incrível, não é incrível? Vou vender pra algum cantor. Mas não é incrível? É incrível, cara. Mas, nós estamos nos encaminhando pro final. Eu quero pegar infelizmente, um último ganchinho que nós falamos agora atrás de ESG, né? E você mesma disse que um dos ODS que você gostaria muito de trabalhar é a questão da diversidade, né? Conseguimos usar como é que é a palavra, gente? O quão valioso é a análise de perfil comportamental para conseguir dar mais diversidade, mais inclusão para dentro das empresas? Super. Muito importante essa pergunta, inclusive. Porque quando a gente fala de diversidade, até tá ficando uma palavra assim, massificada e usada, né, de uma forma que as pessoas chegam a ficar cansadas. Tem que falar de diversidade, mas nem entende na prática o que significa isso. A gente muitas vezes só olha para a diversidade racial, de gênero, de minorias. Né, de minorias. E a gente não tá olhando para a diversidade cognitiva, que é essa questão do cérebro mesmo, e de perfis. E quando a gente tem acesso a ferramentas que trazem isso, na hora de eu compor um time, a gente aí consegue tangibilizar o valor da diversidade. Porque se eu coloco uma pessoa que é boa de execução, com uma pessoa que tem um perfil mais analítico, que é boa de análise, a outra que é boa de relacionamento, e uma pessoa que é boa de estratégia, aí você tem um time de alta performance, você tem uma composição perfeita. E as pessoas vão somar, porque você tá trazendo talentos diferentes, perfis diferentes que se complementam. E essa diversidade, essa complementaridade de perfis, melhor dizendo, faz toda a diferença. Porque se você tem um time que é muito parecido, homogêneo, todo mundo pensa igual, você, primeiro, nunca vai ter inovação, porque todo mundo pensa igual, tem as mesmas ideias. Sim. E você muito provavelmente vai ter um déficit de algo ali dentro. Você tem muita boa gente fazer análise e tal, mas e quem é bom de execução, tirar aquela análise do papel? Por isso que é tão importante a diversidade de perfis quando você tem uma empresa, tem um time. E ter acesso a essas informações, e voltando ao que a gente tá falando lá no início, né? Aos dados sobre as pessoas, sobre suas competências, seus talentos, suas habilidades, faz toda a diferença. Porque eu ainda não consegui trazer alguém para falar aqui ainda sobre contratações às cegas, contratações às escuras, se não for para usar palavras cegas. E eu fico pensando, poxa, se você começa um processo seletivo, você não dá o foco a quem são aquelas pessoas ou como elas se parecem e tudo mais, mas você dá foco à forma como o relatório chegou até você, dos perfis delas, talvez seja uma contratação muito mais justa, talvez, e aí você provavelmente vai até se surpreender com as pessoas que chegaram lá para fazer a tal da entrevista depois que você fez essa análise. Sem dúvida. Né? Isso seria muito poderoso. Eu participei de um painel, né, tava num evento, que no mesmo painel tinha uma pessoa da Oracle, que inclusive é um cliente nosso. E a pessoa que conduziu o primeiro processo desse tipo lá na Oracle, contou como é que foi. Mudou completamente a empresa, desde aquele momento que eles começaram esse tipo de avaliação, sem saber gênero, idade ou faculdade. Não sabia. Só respondia as perguntas, trazia as informações, dados de perfil, de comportamento, competências, mas sem essas 3 informações que eu falei. E no final, foi muito interessante, porque eles contrataram um pai e uma filha, porque eles não sabiam a idade. E o pai também estava cursando faculdade. E eles 2 passaram no processo, dentre outras, mas era um pai e uma filha. E foi muito interessante, eles contaram que os resultados foram surpreendentes, porque eles começaram a olhar de fato para as habilidades das pessoas, e não muitas vezes para essa coisa do crédito da pessoa, né? Não, e numa dessas você traz uma pessoa cadeirante, você traz uma pessoa branca, negra, né? Uma pessoa... Ou 50 a mais, que você nem imagina. Mais, né? A gente teve uma participação da Dani Bortman aqui, que é uma médica incrível, trabalha muito com saúde corporativa também, né, laboral, e ela falava, né, depois que eu me acidentei, que ela é cadeirante, começaram a falar que talvez eu não pudesse mais ser médica, porque onde já se viu uma médica que não consegue ter controle total do seu corpo, né,
E aí ela tava lá pra provar que isso era mentira. E hoje é uma das pessoas, tipo, eu vejo ela em todo lugar, nos palcos contando história, atrás de uma mesa fazendo uma consultoria, tipo, dentro da empresa onde ela trabalha, se eu não me engano é a Bayer, não sei se ela ainda tá lá, mas fazendo um trabalho dela que é um cargo de confiança altíssimo. Então assim, caramba, né? E aí você só por olhar para ela fala, não, ela não tem mais competência para isso, pelo amor de Deus, né? Estamos então no fim do nosso episódio. Essa câmera é a câmera do convidado, da convidada. Eu vou falar para você que você pode ficar à vontade para dar o recado final que você quiser, promover o que você achar que é interessante promover e falar também onde que as pessoas te encontram. Tá bom, muito obrigada primeiro pelo Imagina, convite. Eu que agradeço. Quem quiser conhecer um pouco mais da Talent Academy, pode entrar no nosso site. A gente tem muito conteúdo no nosso blog, dentro do site talentacademy.com.br. Temos também as redes sociais. A ideia é que a gente abra mesmo essa possibilidade, né, de promover mais autoconhecimento. Quem quiser, inclusive, eu vou deixar um link para fazer o assessment do propósito que a gente falou logo no início. Eu vou deixar um link aberto gratuitamente para quem quiser fazer, ampliar o seu autoconhecimento e entrar nessa jornada do desenvolvimento. Muito bem. A gente já trouxe aqui diversos episódios com temas parecidos, mas por óticas cada vez mais diferentes e talvez que se somem muito mais do que conflitam. A gente já falou tanto sobre saúde mental, sobre felicidade, a gente agora está falando sobre perfil comportamental. E a gente já tinha falado sobre isso antes, com uma ótica que não era metrificada. E quando você tem a oportunidade de metrificar a competência de uma pessoa, a forma como ela reage a alguma coisa, a forma como ela é melhor gerida, talvez, ou a forma como você é capaz de gerir um time ou a sua própria carreira, né? A análise de perfil comportamental é uma ferramenta poderosa que, se você ainda não colocou na sua empresa, você deveria pensar seriamente sobre isso. Olha que legal você ter praticamente um manual de funcionamento de todo mundo que trabalha com você, do seu time, e fazer disso a maior valia dentro da sua empresa. Por quê? Porque todo mundo lá dentro se conhece, todo mundo já sabe o que esperar uns dos outros. Ainda mais se você for do tipo que vai além e cria eventos para integrar essas pessoas, coloca essas pessoas para entenderem cada vez mais umas às outras. Não seria uma realidade incrível para o dia a dia da sua empresa? Quanto de conflito não diminuiria? A gente tem informações aí de que pessoas, acho que se eu não me engano, uma pesquisa da GPTW, de que as pessoas têm gastado 2 horas por semana com conflitos interpessoais, pelo amor de Deus. Só porque, tipo, provavelmente umas não sabem lidar com as outras. E é o que eu sempre falo, como é que se gosta de gente apesar das pessoas, né? É conhecendo elas. As redes sociais do Relaciocinando são @relaciocinandopodcast no Instagram, @relaciocinando.podcast no TikTok. Ouça a gente também no Spotify e no Deezer. E siga a gente no canal do YouTube, nosso principal canal. E se você colocar lá Relaciocinando Podcast e ele falar pra você o que você quis dizer foi relacionando, não deixa, clica embaixo. Estou querendo dizer relaciocinando. Vamos ensinar o algoritmo do YouTube cada vez mais que esse projeto veio pra ficar, e veio. Estamos no episódio 40. E que ele é sólido e que ele vai decolar cada vez mais, tá bom? Muito obrigado. Eu vejo vocês no próximo episódio.